O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós aqui de nossa Igreja Matriz e os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, é assim que se diz, né, Alex? Mídias sociais, que chique. Eu sou meio matuto para essas coisas, sabe? Mas vamos lá. Bom tê-los e tê-las conosco. Palavra de Deus, nesse domingo da misericórdia, nos traz a beleza desses textos, Atos dos Apóstolos, fazendo uma constatação sociológica daquilo que eram as comunidades cristãs naquele tempo. E é uma constatação tão impressionante, tão intensa, tão importante, que ela se repete por 2 vezes no mesmo livro. E ela nos lembra que todos eram um só coração, uma só alma, ninguém tinha as coisas como próprias, que tudo era posto em comum. E que os discípulos davam o testemunho de poder. E que ninguém passava necessidade porque tudo era comum. E tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Parece que Deus quis que esses textos e esse modelo de comunidade
estivessem lá naquele momento, logo depois da ressurreição de Jesus, alguns anos, para que servissem de modelo para nós, seres humanos, em toda a história. Afinal, os modelos políticos, as ideologias, os partidos, não conseguem alcançar esse ideal da justiça social. Quando o texto nos diz que tudo era distribuído conforme a necessidade. Não era conforme a vaidade, o gosto, a preferência, o querer, segundo a necessidade. Não era para coisas supérfluas, como nós hoje, aliás, tanto gastamos. Era para aquilo que é necessário. E é importante que a gente tenha isso bem presente, porque de repente, até mesmo imbuídos do ideal de caridade, a gente acaba cronificando situações de preguiça, malandragem, vadiação. E é importante que a gente lembre que mesmo a caridade, ela não subtrai a justiça. Portanto, o modelo das comunidades cristãs permanece como um desafio para nós. E esse desafio é vencido na medida em que nós observamos os mandamentos e na medida em que nós experimentamos a vitória daquele que venceu o mundo na nossa fé. E aqui nós já estamos na segunda leitura, primeira carta de São João. A vitória é nossa. Nós todos estamos aqui nessa noite porque temos fé. Fé em Deus, fé religiosa. Jesus depois vai dizer no Evangelho que bem-aventurados são aqueles que crerem ou que creram. E ele não vai limitar esse ato de fé a uma determinada religião ou igreja ou tendência de espiritualidade. Jesus deu o primado de Pedro para aquele que exercia a liderança entre os apóstolos. E isso nós conservamos na igreja. E nós queremos ser hoje também vitoriosos, porque proclamamos a fé. É interessante que ninguém de nós aqui dentro, ou vocês que nos acompanham pelas mídias sociais, ninguém de nós aqui nasceu com a garantia de que iríamos viver 100 ou 100 e alguns anos, ou até mais. Absolutamente. No entanto, nós nascemos sim para viver. E viver intensamente nossas vidas. Não importa se em poucos, em alguns ou em muitos anos. Importa viver a vida na fé. E a partir desses dois modelos, Atos dos Apóstolos e Carta de João, nós vamos para o Evangelho de João. E nesse domingo da misericórdia, nós recebemos do ressuscitado os presentes de Páscoa, com os discípulos, que estavam lá reunidos no mesmo lugar, chamado cenáculo, com as portas fechadas, com medo, porque eles ainda não tinham tido a experiência do ressuscitado. Jesus, 8 dias antes, tinha sido morto, foi sepultado. Na madrugada de domingo, Madalena foi ao túmulo, não encontrou o corpo, viu anjos, disseram que ele tinha ressuscitado. Ela voltou, chamou Pedro e João foram lá, não encontraram Jesus, viram os panos lá enrolados, e ficou aquela dúvida.
e eles ainda não tinham tido a experiência do ressuscitado, e estavam com medo, sim. Vai sobrar para nós. E é bom lembrar aquilo que nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, quando os soldados que vigiavam o túmulo de Jesus foram avisar aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo o que tinha acontecido, eles subornaram os soldados. E ainda orientaram para que eles dissessem, olha, contem que foram alguns discípulos que vieram aqui, roubaram o corpo, e nós vamos dar um jeito de defender a informação de vocês junto dos governantes. Veja que fake news já tinha naquele tempo, né? Tinha sim. E suborno também tinha. E é dentro desse contexto, portanto, que Jesus aparece. E está aqui o primeiro presente de ressurreição, a presença de Jesus. E uma presença que lhes traz o maior presente que poderiam ter, a paz. Aliás, para as culturas semíticas do Oriente Médio, o maior desejo que se pode direcionar a alguém é de que tenha a paz. A gente traduz o Shalom Aleichem do hebraico ou do árabe como paz, mas na verdade não alcança todo o significado do que o Shalom representa para as culturas semíticas. Jesus, portanto, lhes dá o segundo presente. Primeiro presente, a própria presença. Segundo presente, a paz. E como terceiro presente, Jesus lhes dá a sua própria missão. Como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Esse envio de Jesus aos discípulos lá reunidos ecoa por toda a história e nos alcança também hoje. Nós somos enviados pelo ressuscitado. E cada um de nós tem o compromisso de manifestar a sua fé no seu estado, do seu jeito, do jeito de Jesus. Todos somos, portanto, enviados. Em seguida, Jesus sopra sobre eles, o sopro de Deus. Aquele sopro que lá no livro do Gênesis é dito que gerava a vida. Aliás, a palavra sopro do hebraico, ruá, dá no grego a palavra pneuma e no latim a palavra spiritum. Quando eu falei de grego, pneuma, pneu, o pneu do carro. O pneu do carro não é a borracha, nem o aro. O pneu é o ar que está dentro. A pneumonia, a inflamação no pulmão, é o ar que não está circulando direito lá dentro. Jesus lhes dá o quarto presente, o próprio Espírito. E o Espírito é dado para o perdão dos pecados. E Jesus diz com muita clareza na comunidade de fé: aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. E se não perdoarem, não tem churumela, não tem tititi, não tem aiaiai, nem uiuiui, não tem perdão e pronto. É palavra de Jesus. E esse poder de perdoar pelo Espírito é conferido à comunidade de fé. A nossa prática cristã é de que isso seja feito através do sacerdote, representando toda a comunidade, no ministério que lhe é dado. Sexto presente de ressurreição, o perdão. O sétimo presente viria só 8 dias depois, porque Tomé não estava com eles.
E quando os outros discípulos disseram para Tomé, nós vimos o Senhor, ele não acreditou. Aliás, Tomé é o homem da dúvida. Ele tem a coragem de fazer objeções a Jesus, de perguntar, como é que é isso? Que história é essa? Só lembrando que lá na última ceia, quinta-feira santa, quando Jesus diz, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho, Tomé tem a ousadia de dizer, calma lá, Senhor, que caminho é esse? Nós não sabemos. Eles já estavam onde deveriam ter ido. Já estavam celebrando a Páscoa dos judeus, a Pessah, celebrando a libertação do Egito. E Jesus então se apresenta como caminho, verdade e vida. 8 dias depois, Tomé está junto, Jesus aparece novamente, lhes comunica a paz e chama Tomé. Chama Tomé na responsa, vem cá, cara, bota a tua mão, veja o buraco dos pregos, dos cravos, da lança no peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. É o primeiro discípulo a proclamar a divindade de Jesus. Nenhum outro ainda tinha feito. Os únicos que fizeram foi antes da ressurreição o bom ladrão na cruz, quando pediu, Senhor, lembra-te de mim. E o centurião, quando viu aquele quadro todo, o fenômeno acontecido, disse, verdadeiramente esse homem era um justo. E depois da ressurreição, apenas Marta, que diante do túmulo vazio, inquieta por não saber onde estava o corpo, lhe aparece um homem que ela pensa que é o jardineiro. E quando esse cara que apareceu, esse homem, lhe personaliza, lhe chama pelo nome, ela reconhece o mestre e o chama de mestre. Apenas esses 3. E Jesus continua. E continuando, Jesus nos dá o 7º presente de Páscoa. Tu acreditaste, Tomé, porque estás me vendo. Bem-aventurados os que crerem, ou os que creram, sem terem visto. Alguém de nós aqui já viu Jesus assim, de carne e osso? Eu nunca vi, não. Aliás, para a gente ver Jesus de carne e osso, só há 2 condições. Ou é muito santo, ou é muito maluco. Nós vemos Jesus na comunidade que se reúne e celebra a sua fé. Nós vemos Jesus na palavra que é anunciada e refletida, na Eucaristia que é celebrada e partilhada. Nós vemos Jesus nos sinais da criação. Quanta coisa boa para a gente saborear, não é verdade? O barulhinho da chuva no telhado, o cheirinho gostoso da terra molhada, o cheirinho gostoso do café de manhã cedo, o passarinho cantando, a luz do sol, a luz da lua, a flor que se abre, o barulho das ondas, a força do vento, a noite estrelada, o ribombar do trovão. Quantos sinais! Aquele sinalzinho gostoso do barulhinho da chave, ou do portão que se abre lá em casa, sabendo que alguém muito esperado, muito esperada, muito amado, muito amada, está chegando. Pode acontecer o contrário também, né? De repente, chegou de novo. Ui, saco. Pode, volta e meia isso acontece. Mas ninguém de nós viu Jesus. No entanto, somos sim bem-aventurados, na bem-aventurança dos que creem. E Jesus nos diz mais, no escrito de João, que crendo a gente tenha a vida em seu nome, no nome de Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo em que celebramos a Divina Misericórdia, e aliás, hoje de tarde um grupo passou aqui em oração, em celebração da Divina Misericórdia. Nós acolhemos essa misericórdia do Senhor com alegria. E sempre que nós renovamos a nossa fé, nós estamos tendo a mesma atitude de Tomé. Estamos proclamando a divindade de Jesus.